Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do profeta Isaías, nosso sexto encontro. Isaías capítulo 2, do versículo 12 a 22. Ouçamos nossa leitura. Pois haverá um dia de Javé dos exércitos contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece, contra todos os altos cedros do Líbano, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os altos montes, contra todas as colinas elevadas, contra todas as torres altas, contra todas as muralhas invencíveis, contra todos os navios de Tarsis, contra todos os barcos de luxo. O orgulho do homem será abatido, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia somente Javé será exaltado. Os ídolos desaparecerão completamente. Escondam-se nas grutas de rochedos e nas fendas da terra, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, nesse dia o homem atirará aos ratos e morcegos seus ídolos de prata e ouro, que fez para adorar. Se esconderá nos buracos dos rochedos e nas fendas dos penhascos, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Deixe de confiar no homem que tem um fôlego no seu nariz. O que é que ele pode valer? Este é o nosso texto que nós vamos hoje refletir. Versículo 12. Pois haverá um dia de Javé dos exércitos contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que eleva e se engrandece. Isaías fala do dia do Senhor Javé, que se apresenta para julgar. Deus se abaixa contra tudo, inclusive o ser humano, que procura elevar-se. Então Deus abaixa tudo, inclusive o ser humano que procura elevar-se. Vemos 10 versículos. Esses versículos enumeram uma poderosa ação divina que eleva e derruba os seres. Então se aproxima o dia do Senhor, dia terrível de castigo que manifesta a esplêndida majestade divina. Diante da alta exultação humana, é objeto da ira então de Javé, que tem o propósito de humilhar o orgulho humano, como realidade positiva que remove todo obstáculo à ação de Javé Deus na história. Podemos ver a referência do dia do Senhor em Amós capítulo 5, no versículo 18. Versículo 13. Contra todos os altos cedros do Líbano, contra todos os carvalhos de Bazã. Tudo que é elevado, Javé irá abaixar. Bazã é a parte da Transjordânia, situada no maciço de Hermon e o Jardim, no sul da atual Síria. Essa é uma região célebre pelos carvalhos,
como vemos em Ezequiel, capítulo 27, versículo 6, e Zacarias, capítulo 11, versículo 2. Então nos diz aqui que os altos cedros do Líbano, os carvalhos de Bazã, serão abaixados. Versículo 14. Contra todos os altos montes, contra todas as colinas elevadas. Continua dizendo que no dia do Senhor, tudo que está no alto, que se eleva, vai ser abaixado. Trata-se da presença divina que tudo abaixa, se humilha diante do Criador. A tradução ecumênica da Bíblia diz: contra todas as montanhas soberbas e todas as colinas arrogantes. Onde o versículo 13 afirma: os cedros do Líbano arrogantes e orgulhosos. A expressão que se eleva é um ato de arrogância, de soberba, de orgulho, que são vícios que se opõem a Deus, onde a criatura não pode crescer diante de Deus, mas reconhecer sua realidade frágil, e mesmo assim de criatura. Versículo 15. Contra todos os altares, as torres altas, contra todas as torres altas, contra todas as muralhas invencíveis, deve faz, inacessíveis. Aqui se trata da criação do ser humano, suas obras. As torres altas, lembra em primeiro lugar a Torre de Babel, e a arrogância humana, e as muralhas daqueles que confiam em construir refúgios inacessíveis, mas que não podem contra Deus. Os homens que confiam em suas construções, a fim de se defender dos ataques, mas não confiam em Deus Javé, que é o defensor de seu povo. A torre alta expressa a arrogância. Vamos construir uma cidade, uma torre que alcance o céu para nos tornarmos famosos. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Versículo 16. Contra todos os navios de Tarsis, contra todas as barcas de luxo. Os navios de Tarsis, cidade localizada na costa sudoeste da Espanha, da Ibéria, é o fim do mundo. Estes navios foram os mais belos florões da frota criada por Salomão, e expressa também as embarcações que se dirigiam para Tarsis. Jonas quer se refugiar em Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo 3 a 4. As barcas expressam o poder humano que navega sobre as águas, que vence as forças da morte com sua criação, isto é, as barcas, criação de suas mãos. Versículo 17. O orgulho do homem será abatido, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente Javé será exaltado. O ser humano que confia em suas próprias forças, em seus planos, que se opõe ao plano divino. Deus se levanta e exerce seu juízo. Só Deus se mantém e se torna o centro do anúncio. Esse dia se refere ao dia do Senhor, dia de julgamento. Novamente, os vícios humanos, vícios que são frutos da prepotência, aparecem. O castigo é dado contra tudo aquilo que é elevado, tudo que pretende ser alguma coisa ou alguém diante do Senhor. Todas as formas de pretensão de poder, político, militar, econômico, religioso, será abaixado. Versículo 18. Os ídolos desaparecerão completamente. Os ídolos, obras de mãos humanas, as divindades, os deuses criados pelos homens.
esses deuses que queriam ocupar o lugar do próprio Deus. Nenhuma obra humana pode representar o Deus de Israel. Ele não é contido pelo homem, mas é Deus como Criador que contém o ser humano e tudo que existe no universo. Os ídolos são mentiras, escravizam os seres humanos. Colocar a confiança nesses deuses, isto é, ídolos, é obra da arrogância humana, que cria deuses para si para servir seus desejos e interesses. Versículo 19. Escondam-se nas grutas de rochedos e nas fendas da terra, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Javé se levanta, a terra treme. A busca de refúgio no profundo da terra se refere à realidade do castigo contra tudo que é elevado. Buscar o profundo, já que o elevado será baixado. Diante do terror de Javé, o homem vê revelado sua própria realidade. Javé se manifesta, tudo treme. Diante do Criador, a criatura não se sustenta. O esplendor de majestade divina faz o ser humano ficar aterrorizado. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia de Javé. Para que vos servirá o dia de Javé? Ele será trevas e não luz, como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele. Ou que entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não, é o dia de Javé treva e não luz? Não é o dia de Javé trevas e não luz? Sim, ele é escuridão sem claridade. Joel também, capítulo 2, versículo de 1 a 2, versículo 6, versículo 10. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme em mim, a montanha santa. Tremam todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia de Javé. Sim, está próximo, um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e obscuridade. Diante dele os povos tremem de medo. Todas as faces perdem sua cor. Diante dele a terra se comove, os céus tremem, o sol e a lua escurecem e as estrelas perdem seu brilho. Versículo 20. Nesse dia, o homem atirará aos ratos e morcegos seus ídolos, de prata e ouro, que fez para adorar. Neste versículo, esclarece quais são os habitantes das cavidades dos rochedos. Diante do terror de Javé, o homem descobre a sua nulidade e a nulidade dos deuses criados pelas suas próprias mãos, que não protegem nem salvam. Deve-se atirar os ídolos aos animais imundos. O cume do pecado foi acumular deuses, ídolos criados. Versículo 21. E se esconderá nos buracos de rochedos e nas fendas de penhascos, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. O ser humano, diante do terror do dia de Javé, eles que criaram criaturas que chamavam de deuses e as cultuavam, buscam agora refúgio procurando, diante do terror, fugir da ira de Javé. O esplendor, a luz da majestade divina aterroriza a terra, pois coloca
em claro as obras humanas. Seu orgulho do ser humano, sua arrogância, que Deus vai abaixar. O homem busca refúgio na obscuridade como refúgio, a fim de fugir do dia de Javé Deus, em que ele manifestará todo o seu esplendor. Versículo 22. Deixe de confiar no homem que tem um fôlego no seu nariz. O que é que ele pode valer? O ser humano é fraco. Tem fôlego no seu nariz. Não se pode colocar nele sua confiança. O ser humano que não passa de um sopro não merece que coloque nele a sua confiança. Maldito o homem que confia no homem, diz Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Então, o homem não pode buscar em nenhum momento apoio na sua própria carne, confiar no ser humano, no homem. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua face expandir-se sobre nós.